prática da abnegação 3. Nós já vimos quanto a consideração e a identificação nos impedem de praticar a abnegação, porque são estados que nos levam a permanecer na antiga trilha da consciência de sono. Passamos a estar tão vinculados às nossas projeções que não conseguimos despertar para mais nada. Mas há um terceiro fator que ele compõe a nossa estrutura do nosso psiquismo, que é a imaginação. Diferente da consideração e da identificação, que eles podem ser simplesmente destruídos sem nenhum prejuízo, a imaginação, ela compõe a estrutura do nosso psiquismo e ela é extremamente útil porque ela faz parte de tudo que diga respeito à criatividade. Porém, quando estamos no centro sensorial, no cérebro sensorial, na sua parte negativa, o cérebro sensorial, ele está no psiquismo, ok? Ele é o cérebro que comanda a nossa relação com tudo, com o meio, com as pessoas. Em outras palavras, como nós já vimos, ele é a própria mediunidade em si. Então, na sua parte negativa, quando nós estamos no cérebro sensorial no negativo, a imaginação, ela comparece de uma forma que nos prejudica. E é como a temos utilizado, não como uma fonte criadora, mas como uma filha do tédio e da preguiça. Então, a imaginação, ela só será útil quando nós estivermos na parte positiva das nossas sensações. E só vamos para a parte positiva modificando a nossa alquimia da alma. E só modificamos a alquimia da alma a partir de uma prática, a prática da abnegação. Então, a imaginação, ela pode colocar tudo a perder quando nós decidimos praticar a abnegação, né? Porque ela pode nos colocar num estado de contemplação indefinido, né? Então, é por isso que Emmanuel, no livro Perante Jesus, já falei muito sobre esse livro, no texto Remuneração Espiritual, ele fala que a prática da abnegação, a prática do bem, o trabalho em si, o trabalho útil, o trabalho é toda ocupação útil, né? Então, fora isso não é trabalho, é até um esforço, gasta-se energia, mas não é trabalho. Trabalho é toda ocupação útil. Então, o trabalho, ele nos imuniza. Quando ele se transforma, quando ele deixa de ser um peso, quando ele deixa de ser feito por mera subjugação da necessidade e passa a se tornar um prazer de servir, nesse momento nós nos imunizamos
contra os dois vilões da alma, que são a aventura e o tédio. Então, a aventura, ela é o resultado da identificação e da consideração. A aventura. E o tédio é o resultado, tédio, preguiça da imaginação. Eles estão sempre muito juntos, né? São aquelas nossas faces que nós falamos. Quando vem um, aí ele puxa outros similares e enfim, né? É difícil você se identificar com algo e não começar a imaginar também, não é? Então, a questão toda é de termos algum controle sobre a nossa mente, que está localizada no cérebro intelectual, e desta maneira nós temos algum controle sobre a mente, porque lembram que o cérebro intelectual ele é lento, né? Ele é mais lento, e é onde nós fazemos as conexões. Então, esse certo controle que nós vamos ter sobre a mente vai nos dar a força necessária para sairmos dos estados de identificação, dos estados de consideração e principalmente da imaginação, porque a imaginação normalmente ela começa, você está deitado numa rede, né, assistindo a televisão, está num estado de conforto. Então é necessário que o cérebro intelectual tenha espaço na nossa vida, não é? E como que isso vai acontecer, não é? Então, se nós nos perdermos na imaginação, nós vamos ser arrastados para longe das decisões que o cérebro intelectual toma. Quando o cérebro intelectual consegue raciocinar na sua parte positiva, utilizando o lóbulo frontal, não é? Que é onde está o raciocínio crítico dos humanos. Nesse cérebro, nós tomamos decisões corretas. Elas podem não ser, vamos dizer assim, elas podem conter equívocos, mas elas são corretas do ponto de vista que nós não estaremos mentindo para nós. Com os elementos que nós temos nas mãos, nós fazemos as conexões no lóbulo frontal. E então temos um resultado, que pode ser um resultado aparente, mas ele é um resultado que tem nobreza, um ideal de nobreza. E isso é definidor para a vida. A vida, sempre que percebe objetivado em nós um ideal de nobreza dentro de um planejamento feito pelo cérebro intelectual de forma dentro da estrutura adequada, a vida sempre nos encaminhará. Ainda que aquele ideal não possa ser alcançado por várias e várias razões. Então, como a imaginação ela está no cérebro sensorial, se ela estiver na parte negativa, né, do sensorial, como nós vimos, ela despertará em nós aquilo que os psicólogos chamam de as emoções negativas. As emoções negativas, que são, em verdade, sensações negativas, que é tristeza, medo, impaciência, ansiedade. Então, a imaginação vai nos levar
para o futuro, mas um futuro incerto, um futuro cheio de medo. Vai nos levar para cenários que despertarão em nós estados de ciúme, de cólera, de melindre. Eu falo muito para os companheiros espíritas o quanto nós espíritas somos almas melindrosas por causa dessa relação com a mediunidade muito intensa que nós temos. Nós também tendemos, né, porque a mediunidade está ali no sensorial, então nós tendemos a ficar muito sensíveis a críticas dos nossos companheiros de trabalho, principalmente, né, da nossa equipe de trabalho. Então a imaginação vai despertar em nós compaixão por nós mesmos. Vai despertar irritação, mau humor e todos os aborrecimentos do dia a dia, contrariedades, né? Então são as sensações negativas que a imaginação desperta. É ela que desperta. E ladeada também, evidentemente, pela identificação e pela consideração, né? Ela dá amplitude, por exemplo, à consideração. Mas naquele momento fulano não me considerou, e aí nós começamos a usar a imaginação em nosso desfavor. Quando, se ela estivesse na parte positiva, ela poderia nos levar para uma análise sensorial diferente, em que nós já teríamos uma prática aí da abnegação do ponto de vista mais subjetivo, né? Menos objetivo, mais subjetivo, mas raciocinando as razões da pessoa, despertando a empatia, tentando nos colocar no lugar do outro. Então, os espíritos amáveis, eles nos alertam o tempo todo para não darmos espaços ao melindre, né? A cólera, ela é filha da consideração amplificada pela imaginação. Tem um texto no Evangelho que fala a cólera, e ele deixa bem claro que a cólera, ela é filha do orgulho, da consideração. E aí a imaginação vem, amplifica, e ela está ali no cérebro sensorial. Então nós trazemos tudo aquilo para sensações e chegamos até a estados de violência. Então a imaginação, terceiro elemento aí, que cria grande embaraço para que saiamos da consciência de sono e venhamos a iniciar uma prática, né? Porque o Espiritismo é uma religião da prática, não é? Da prática. Muitas vezes nós lemos um texto no Evangelho e a imaginação diz logo assim: nossa, como esse texto aqui serve para fulano, ele que deveria estar lendo. Ou às vezes a gente assiste uma palestra e a imaginação nos impede, porque nós estamos cheios de melindre, cheios de mau humor, de raiva, de cólera. E então falamos, fulano tinha que estar aqui, sentado do meu lado, para ouvir, né? Não é isso? Por isso que os Espíritos nos alertam. Todo conteúdo que nos venha,
pelos livros, pela influência das pessoas do bem, pelas ideias das escolas. Nós temos que pensar que são advertências que nos ajudam a sair a nós mesmos da consciência de sono.